Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Hoje vou começar com uma palavra direto do trono de Deus para nós, uma palavra revelada para mim nessa madrugada. E eu quero dizer a vocês que o Senhor tem falado conosco. A palavra de Deus diz que aquele que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz. A igreja de Deus somos nós, né? A igreja de Deus na terra somos nós. O templo é uma obediência onde nós devemos congregar, mas a igreja de Deus somos nós precisamos entender o que Deus quer fazer conosco e através de nós também. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, porque hoje Ele tem muitas coisas para poder falar. E essa palavra Ele acabou de colocar lá no meu coração, eu ainda estava construindo ela quando deu 6 horas. E eu vou contar uma experiência para vocês que quando eu passo por um processo de libertação ou quando Deus me revela algo que estava oculto, quando Deus joga luz, o meu organismo chega a reagir de maneira a eu perceber essa libertação. Então eu vou falar com vocês hoje sobre coisas que talvez possa ser o que está travando a sua vida. O Senhor me mostrou ontem, enquanto eu orava, muitas pessoas que não conseguem avançar em determinadas áreas, que a mente está bloqueada, fechada, porque muitas pessoas mesmo têm, muitas das vezes, se rebelado sem saber que estão se rebelando, porque eles viveram uma vida assim e nunca foi colocado luz naquela área da vida. E quando nós não temos o princípio e a obediência, nem fomos ensinados a ler a Bíblia com frequência, então a gente não consegue compreender as verdades da palavra quando a gente lê. E a Bíblia ela é um livro que ela se completa, é um quebra-cabeça. Eu sempre falo, meu esposo ele é mestre da palavra e ele sempre fala que a Bíblia ela vai emendando as partes. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica, ela não está. Nem os versículos e nem os capítulos estão em ordem, ela é toda escrita, toda embaralhada. E o Espírito Santo vai se revelando a nós através da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer essa palavra que é uma palavra que eu quero ministrar ela, porque ela falou muito profundo ao meu coração a ponto de eu ter reações no meu corpo físico baseado nessa palavra. Pai, nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença e me derramo diante do Senhor, Deus, juntamente com cada uma das pessoas que estão aqui conectadas nesse propósito. Nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença para poder dizer a Ti que eu quero ser transformada por inteiro, Pai. Independente da dor, independente do trauma, independente da raiz, independente, ó Deus, de onde vai precisar cortar. Eis-me aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra e diante, ó Deus, de todas essas pessoas que estão participando desse propósito, eu confesso para o Senhor, Pai, que não tem sido fácil, Pai, viver esse processo. Mas o Senhor tem sido grandioso, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido, ó Deus, um Deus grande, tremendo, soberano, que tem me sustentado, Pai, e eu escolho, ó Deus, de vontade própria, morrer para mim mesma e continuar fazendo a Tua vontade. Eu escolho renunciar à minha carne, o meu eu, e fazer aquilo que eu fui chamado para fazer segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito para a minha vida. E nessa manhã eu quero te pedir, ó Deus, jogue por terra as escamas espirituais, ó Deus dos olhos, ó Deus, de cada uma das pessoas que estão aqui. O Senhor é Deus que se faz presente, o Senhor é Deus que habita dentro de mim, o Senhor é Deus que me escolheu, que me separou e que colocou luz sobre as trevas e a escuridão que estava sobre a minha vida.
Então, assim como o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Deus, o Senhor faça, ó Deus, sobre a vida das pessoas que estão aqui e vão permitir, de maneira consciente, a partir de hoje, o agir do Senhor sobre a vida delas. Fala conosco segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês é lá em Colossenses 3:23. E ele fala sobre submissão. Submissão, por que submissão? Eu venho de uma casa, já falei com vocês, muitos de vocês sabem, eu venho de um lar disfuncional, onde eu fui criada pela minha mãe. Então eu sei muito bem o que é uma mulher macho. Sei muito bem o que é ter que fazer tudo e sei muito bem trabalhar e fazer tudo que tem que ser feito. Então, eu sei muitos fazer o ativismo. Jana, seja bem-vinda. A Jana é a mulher que trouxe o homem da submissão para minha vida. Nossa, que alegria te ver aqui, veio do céu. Eu vou falar que... perdi as palavras aqui na hora que eu vi seu nome. Senhor, Senhor, Senhor. A Jana foi a pessoa que levou o Ari para a loja onde nós trabalhávamos, onde eu conheci o Ari. E a Jana foi a pessoa que foi o instrumento de Deus para poder o Senhor me resgatar de onde eu estava. E eu falo sobre a palavra de submissão exatamente por isso, porque eu venho de um lar onde ser macho para mim era muito fácil, onde ser homem para mim era muito fácil. Para mim, prover, trabalhar, fazer o ativismo, para mim era muito fácil, porque eu aprendi vendo isso com a minha mãe. Então, se tinha uma coisa que eu sabia fazer muito bem era trabalhar. Então, tudo que eu colocava à mão, eu fazia muito bem, faço até hoje. Então, quando eu fui crescendo e desenvolvendo essas habilidades por necessidade, desde criança vendo minha mãe fazer tudo sozinha, eu senti na obrigação de fazer alguma coisa. Então, acabou que eu tive que ser mãe, enquanto a minha mãe estava sendo pai, porque a minha mãe provia o recurso, a minha mãe provia o alimento, a minha mãe provia as necessidades da casa, e eu ficava em casa com as minhas irmãs, sendo a pseudo-mãe. Então, acabou que eu desenvolvi uma responsabilidade e um ativismo muito grande. E quando isso tudo aconteceu, eu aprendi a crescer e a enfrentar tanto homem quanto mulher, porque eu já exercia um padrão de autoridade dentro da minha casa. Quando falta um no lar, o desequilíbrio existe. Quando a balança só tem um lado, o outro lado cai. Quando o lar tem a mãe e não tem o pai, um lado fica desequilibrado. Quando tem a mãe e o pai, mas eles não estão juntos, há desequilíbrio da mesma forma. É como se a balança estivesse mais alta para um e mais baixa para outro. Chama balança desigual. Quando falta a mãe e tem só o pai, também tem desequilíbrio. Então, a palavra que eu vou dar hoje é uma palavra que vai libertar muitas casas, muitas famílias. Eu vou falar com vocês que é a palavra que libertou minha vida, minha alma, o meu espírito e que me fez chegar até aqui. É uma palavra de dor, é uma palavra de confronto, sim, mas é uma palavra de transformação e que pode mudar a sua vida. Porque Deus, Ele nos ama e Ele só corrige quem ama. Então, quando você cresce num lar disfuncional, você aprende a ser disfuncional. Então, quando você vem de família de pai divorciado, tem um desequilíbrio ali, você cresce no meio desse desequilíbrio. O problema é que quando a gente entra na vida adulta, a gente entra com a vida toda desequilibrada e a gente não sabe onde que foi isso, porque a gente não teve culpa de nada. A gente só nasceu. A gente não escolheu ver pai separar, a gente não escolheu o pai abandonar a mãe na gravidez, a gente não escolheu o pai ser um abusador e pegar uma mãe e abusar dela e ter gerado a gente. A gente não escolheu nada disso.
Mas nós estamos aqui. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Então, eu quero deixar uma frase que foi uma das maiores curas na minha vida. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Você veio de um lar disfuncional, de uma casa igual eu, que só tinha mãe. O que você vai fazer com isso? Você veio de uma casa onde seu pai e sua mãe separou? O que você vai fazer com isso? Você veio de uma casa onde era briga sem parar, o pai você era órfão de pai vivo? O que você vai fazer com isso? Você veio de uma casa onde você era mãe de mãe viva? O que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta. O que nós vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente? Porque quem colocou a gente na terra foi Deus. Quem permitiu a gente passar pelo que a gente passou foi Deus? Não. Foi as escolhas que foram feitas, que foram tomadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. É que faz você ser quem você é. É a sua história, é a história que você carrega. Mas se você carrega essa história, qual que é o propósito dessa história na sua vida? Qual que é o propósito dessa dor? Você quer continuar levando essa dor para frente? Ah, eu nasci assim, vou crescer assim e eu vou morrer assim. Não muda. Se você não quiser, não muda mesmo. Mas a partir do momento que você realmente se deixa agir, levar pelo Espírito Santo de Deus, muda. Muda porque minha história mudou. E eu vou falar hoje com vocês o que ela mudou a tal ponto de hoje eu passar mal, porque cada dia o Senhor joga luz em áreas escuras, onde eu quero saber mais, porque eu quero ser liberta, eu quero ser transformada, eu quero ser a cada dia edificada na presença do Senhor, porque eu sei que tem muitas vidas que precisam disso. Lá em Colossenses 3:23 fala exatamente assim. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, a primeira coisa, se você está fazendo alguma coisa que não é para Deus, para de fazer agora. Não faça não. Se não é para Deus, não faça. Se o seu coração tá ali e não tá fazendo para Deus, não faça. Não faça. Por quê? Você tá fazendo na terra, não tá tendo valor nenhum no céu. Você não tá cumprindo propósito, você não tá honrando o nome do Senhor, você não tá servindo de instrumento de transformação. Fazer coisas pode ser que a sua vida, assim como a minha, que vem de um lar disfuncional, você aprendeu, então você viu sua mãe correndo, trabalhando, limpando, cozinhando, fazendo. Pode ser que você aprendeu a fazer isso da mesma forma. É uma herança geracional que você traz. E se você quer sua vida transformada, às vezes você vai precisar quebrar essa herança geracional maldita. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Agora eu quero ir lá em Romanos 3, de 1-5. Ai, por que, Denise, que você está falando? Faço de todo o coração como para o Senhor. Porque teve um dia que eu falei com Deus que eu queria fazer a vontade dele. Eu que falei com ele que eu queria fazer tudo que ele quisesse, que eu queria servir a ele na terra, que eu queria viver uma vida de propósito, que eu queria viver a minha vida rendida a ele. E numa discussão, no meu 2º ano de casada, depois que eu ouvi uma palavra muito dura do meu pai, que casamento a gente só tinha um, eu cresci sem meu pai, mas no meu 1º ano de casada, quando eu desejei me divorciar e ninguém sabia, no meu coração só que tinha aquilo. Eu estava indo para o 2º ano de casada, eu tinha feito um ano, fechado um ano, estava entrando no 2º ano, no mês de julho. Eu fui passar férias na casa do meu pai, nunca convivi com ele, passei uma semana lá. Quando eu fui de férias para lá, um dia ele ouviu uma discussão, eu saí para discutir escondida no telefone com a Ari. Ele ouviu uma discussão e na hora que eu voltei para dentro de casa, ele olhou para mim dentro dos meus olhos e falou assim: minha filha, eu não tenho um exemplo para te dar, mas uma palavra eu te dou. Casamento a gente só tem um. Volta para casa, porque esse homem te ama. Porque se ele não te amasse, ele não tinha te assumido com 2 filhos
e estava ligando para você. Eu não sou exemplo para isso. Meu pai casou 3 vezes e teve vários filhos fora do casamento. E uma vida muito promíscua, uma vida inteira. Hoje meu pai tem 69 anos. E ele colhe fruto das escolhas que ele fez. Mas há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, ele me deu essa palavra. E essa palavra ficou no meu coração. E na segunda vez que eu fui tentar desobedecer o meu pai, que foi um promíscuo, um adúltero, que teve uma relação com a minha mãe de abuso, uma relação que não foi uma relação de amor, onde eu fui gerada, esse pai me deu uma palavra. Quando eu tinha quase 28 anos, não tinha convivido com ele, depois dele falar que queria lavar o meu sangue e trocar o meu DNA para eu não ser filha dele. Ele me deu essa palavra. E numa madrugada, depois de uma discussão, igual toda mulher faz, eu também já fiz. Vou embora e nunca mais eu volto, vou desaparecer, vou sumir, não quero mais essa vida. É mais fácil viver sozinha, porque eu vi a vida toda minha mãe viver sozinha, ela nunca precisou enfrentar isso. Eu vou embora e dormi. Nessa noite eu dormi com a cabeça pronta para ir embora de casa no outro dia. 4 horas da manhã eu acordei. Normalmente o Espírito Santo ele me acorda por volta de 3 e 4 horas. Toda vez que eu acordo nesse horário eu já sei. Não adianta eu tentar voltar a dormir, que eu não vou conseguir enquanto eu não levantar para conversar com ele. E eu a vida inteira conversei com ele. Eu ouço ele falar, escuto a voz dele, abro a palavra e ele fala comigo na palavra. Ele fala comigo no ouvido e eu abro a palavra e encontro aquilo que ele falou no meu ouvido na palavra. Esse é o nível de intimidade que eu desejo para a sua vida, porque a palavra tem coisas escondidas e ocultas a respeito da sua vida, que Deus vai te revelar sobre a sua família, que Deus vai te revelar sobre a casa onde você nasceu. A palavra de Deus é a palavra do propósito de Deus para a nossa vida, foi a palavra do propósito de Deus para Jesus, onde o Espírito Santo foi se revelando. E assim ele cumpriu o propósito. E nós vivermos baseado nessa palavra, nós vamos ter uma vida de frutos que vão durar, de frutos eternos. Um casamento que vai durar, um casamento eterno, um casamento que vai permanecer. Então, a cada dia, nós precisamos entender que nós temos uma vida baseada na presença do Senhor e que se a gente obedecer a palavra, nós vamos colher os frutos eternos. Deus te abençoe. E aí lá, como eu cresci num lar disfuncional, nessa madrugada, o Espírito Santo me pegou e falou: muito bem, minha filha, parabéns. Então você quer cumprir a minha vontade? Você falou que quer viver para poder me obedecer e viver meu propósito? Aí eu falei: claro, Senhor. Estava de joelho na sala da minha casa. Ele falou assim: então como que você está falando que você vai embora amanhã? Nunca mais repita isso. E se meu único propósito na sua vida não for alcançar mais ninguém, se eu tiver te colocado na terra simplesmente para cuidar da vida desse homem, você vai abandonar o meu propósito então? E aí, se eu fizer essa pergunta para você hoje, se a única coisa que Deus colocou na sua vida para fazer é cuidar desse homem, desse filho, você vai abandonar seu propósito? Se a única coisa que Deus tiver nessa terra para restaurar através da sua vida foi esse casamento aí, foi essa aliança que você fez, que ele queria que fosse eterno, e que você tá falando que vai desfazer, ou que o homem já foi até embora por causa das suas raízes, assim como a minha, de mulher macho sim senhor, de quem manda nessa casa sou eu, de autoritária, de arrogante, prepotente, mentirosa. Tem mulher mentirosa demais, enganadora, mulher que fica do lado do filho ao invés de ficar do lado do esposo, mulher que coloca o filho no lugar do esposo. Por quê? Porque o filho é uma criança, é mais fácil você manipular ele. O seu marido é adulto, aí como você não consegue manipular ele, aí você faz troca, você faz negociação. Você é ruim. Você não dá aquilo que é de direito dele como homem, como seu esposo.
E quando o Espírito Santo me fez essa pergunta, nunca mais, olha uma palavra, nunca mais, eu, Denise, falei em separar. Nunca mais eu tive esse pensamento, nunca mais eu deixei o inimigo falar no meu coração sobre isso. Nunca mais eu permiti que o diabo lançasse seta sobre a minha mente, sugestão na minha mente que poderia ser que a minha vida seria melhor sozinha. Nunca mais. Toda vez que elas vinham, eu repreendia alto e falava assim, não é isso que Deus tem pra mim. O que Deus tem pra mim é que se for pra me salvar a vida só desse homem nessa terra, se for pra me cuidar só desse homem nessa terra, eu vou vencer meu propósito. E pronto, e aí eu parei de preocupar com todas as pessoas, parei de preocupar com mulheres, com ministério, com empresa, com tudo. E comecei a falar com o Senhor, eu preciso aprender a ser esposa. Eu preciso aprender a cuidar da minha casa. Eu preciso aprender a ser melhor. Eu preciso aprender. E aí começou a parte da submissão na minha vida. Eu comecei a fazer como para o Senhor. Eu estava casada para o Senhor. Eu estava com o Ari Anderson para o Senhor. Eu estava dentro da minha família para o Senhor. Eu estava na minha empresa para o Senhor. Eu ia para a igreja para o Senhor. Tudo que eu fazia era para o Senhor. Então, tudo que acontecia, eu comecei a parar de questionar e saber que Deus estava naquilo porque eu estava fazendo para Ele. E Ele tinha algum propósito, porque Ele não erra nunca. Ele não erra, Ele não perde o controle quando você entrega o controle para Ele. Eu vi muita gente falar e escrever que Deus está no controle da vida dele aqui. Não, Deus ainda não está no controle da sua vida. Deus vai estar no controle da sua vida quando você deixar Ele assumir o controle da sua vida. Para isso, você precisa de uma declaração pública, para Ele estar no controle da sua vida. Se você ainda não declarou publicamente que você entrega esse controle da sua vida para Ele, não pediu Ele tomar as rédeas, Ele não tá, porque Deus Ele não invade nada. E se algum dia você falou que não ia entregar o controle dessa área, Ele também não pega a força. Você vai ter que pedir perdão, arrepender e entregar o controle de novo, porque Deus Ele não trabalha igual o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele gosta de roubar a adoração, ele gosta de pegar escondido, ele gosta de tudo oculto. Agora Deus não, ele joga luz na sua vida e ele traz consciência na sua mente, no seu entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, consciente, porque ele te chamou para ser testemunha dele na terra. Então, se você vai ser testemunha, você precisa saber contar o processo. Quando você chega diante do juiz, não tem como você ser testemunha diante do juiz se você não viveu o processo. Não tem como você ser testemunha se você não estava ali para ver, testemunhar aquele fato. Então, o seu testemunho é mentiroso e o juiz não aceita. E para Deus é a mesma coisa. Quando você vai contar uma história para a pessoa, quando você vai tentar ensinar uma pessoa aquilo que você não vive, você não carrega autoridade. Então, você não serve de testemunha. Você sabia disso? Por isso que nós estamos vendo famílias acabando. Por isso que nós estamos vendo vida de pessoas sendo ceifadas. Por isso que nós estamos vendo pessoas doentes a cada dia se acabando. Por quê? Porque as vidas dela não estão sendo libertas através do poder de Deus que nós carregamos. Porque nós mentimos e estamos pecando. Porque não estamos sendo transformados pelo poder transformador. Porque não estamos obedecendo. Não estamos submetendo as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. E a primeira autoridade sobre a sua vida, se você ainda não é casado, é seu pai e sua mãe. E se você mora com ele. E se você não mora e saiu de casa por rebelião, por rebeldia, comece a arrepender, escrever o pecado e pedir perdão, porque é rebeldia. Pecado de rebeldia é igualzinho pecado de feitiçaria e idolatria. Eu vou provar isso para vocês. E aí, quando Deus falou isso na madrugada para mim, acabou. E a partir daí eu falei, eu quero aprender a submeter a tudo que eu não submeti até hoje na vida. Com mais de 26 anos de idade, eu nunca tinha submetido a nada e nem a ninguém. A minha mãe eu submetia fingindo com medo de apanhar. As pessoas que eu convivia, eu submetia quando eu precisava de alguma coisa. Porque eu aprendi na vida foi a lutar. Porque a vida toda eu tive que fugir. Fugir dos abusadores, fugir da arrogância, fugir das pessoas que me maltratavam, fugir da sociedade que é ruim e eu era filha de mãe solteira e eu era humilhada e maltratada na escola, fugir das pessoas que falavam que eu era uma doida, que eu era desequilibrada,
porque eu já tinha o autismo e não sabia, não existia diagnóstico naquela época, então na escola eu era a aluna problema, eu era problemática, mas eu só tirava nota alta, não tem lógica. Ela é doida, porque ela só dá problema, mas na hora da prova ela vai lá e fecha as provas. Eu nunca tirei uma nota vermelha até o 3º ano do 2º grau, quando eu me rebelei consciente, declarado. Porque aí você vai conseguindo seus parceiros de rebelião. Quanto mais você vai se rebelando, mais o inimigo da sua alma vai trazendo os parceiros de rebelião para sua vida. Então ele vai colocar do seu lado as pessoas que vão sustentar o seu vício de rebelar. As pessoas que vão falar, você tá certa, faz isso mesmo, é isso aí, que não vão te dar conselho sábio segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque o seu coração ele é enganoso e ele já está desejando isso. E a sua mente atrai o tipo de pessoa que você está pensando. Se você está rebelando, você vai atrair gente que rebela contra você. Se você está rebelando, você vai atrair pessoas que rebelam contra maridos, irmãos, filhos, pais, dentro da casa. E aí começa uma vida de miséria, porque você não sai, pode ter dinheiro, pode ter situação equilibrada, pode viver uma vida aparentemente bonita do lado de fora, mas um dia a casa cai. E lá em Romanos 13:1 fala: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Sabe por que a nossa nação brasileira está sob condenação? Porque o povo está querendo votar direita e esquerda. Deus fala que toda autoridade foi dada por ele. O povo tem o governo que merece. Se é corrupto, é porque o povo é corrupto. Se é um ditador, é porque o povo está querendo ser ditador. Se Deus permitiu, é porque ele tem um propósito de ensinar, de corrigir, de exortar. Deus é Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E ele não precisa ficar dando conselho pra gente, ensinando, pedindo conselho pra gente, sabendo o que ele vai fazer amanhã na sua vida e na minha, não. É nós que precisamos submeter ao processo dele na nossa vida e nos permitir ser transformado pelas pessoas que ele coloca nas nossas vidas para nos ensinar. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem, ela o enaltecerá, pois é serva de Deus. Então, se você pratica o bem, você não precisa ter medo de nada nem de ninguém, não. A sua mente não precisa viver aí acusada, não. Você não precisa ficar nas amarras de Satanás, não. Mas o seu problema está na mente, porque o diabo nos aprisiona na mente, baseado nas nossas atitudes. Quanto mais você condena o outro, mais você está mostrando que o diabo está com o controle do seu pensamento, do seu entendimento. Ele está possuindo a sua mente e está te prendendo, baseado em todas as práticas ocultas que você cometeu, que o seu marido não viu, que a sua mãe não viu, que o seu pai não viu, que as autoridades não viu, mas você e o diabo e as testemunhas dele sabem que você fez errado, que você pecou. E aí ele tem a sua consciência. Então sabe qual que é o lugar de controle de Satanás? É na mente. Pois a autoridade ela é serva de Deus para o seu bem, se você andar certo. Pois ela não se porta a espada sem motivo. Então, se você está andando de maneira correta, você não precisa ter medo de nada nem de ninguém, não. Agora, se você está andando de maneira infiel, injusta, de maneira que Deus não agrada e que Deus não quer para a sua vida, baseada nas pessoas que Deus colocou, porque Deus coloca autoridade sobre a sua vida. Eu não tive pai na terra, não, mas há 15 anos atrás, Deus me deu um apóstolo, um pastor, que me deu direção e ele falou, se você quiser que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus, você vai fazer isso. E eu nunca mais desobedeci ele.
todas as palavras que veio, todas as direções dadas, eu me submeti ao processo e ao propósito. E eu encontrei o caminho por causa disso, porque eu aprendi a submeter. E aí, mas é serva de Deus e agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Por quê? Porque o lugar que o diabo aprisiona sua mente é na sua consciência, baseado nos seus atos ocultos, que você nem lembra. Tem coisas que você praticou na infância, escondido do seu pai, da sua mãe, de todas as pessoas, ninguém viu. Mas você sabe que você praticou, você não lembra hoje mais, mas os demônios lembram. E ele aprisiona sua mente, ele te dá espírito de medo, e ele te dá espírito de covardia. E você está preso na mente, você precisa ser liberta na mente. E quando eu falo de submissão Denise, é porque não é com você, ele é um cachaceiro, um alcoólatra, um que não vale nada. Meu pai também. Inclusive, ele não foi o amor da vida da minha mãe, não. Ele abusou da minha mãe, ele foi um abusador. E antes de eu começar esse propósito, eu comecei esse propósito pela vida dele. Você tá aqui nesse propósito pedindo por quem? Escreve aí para mim nos seus comentários. Você entrou nesse propósito aqui para quê? Eu entrei nesse propósito aqui para o Senhor revelar tudo que estava oculto e escondido relacionado à vida do meu pai e da minha mãe, que eu nunca convivi com os dois juntos, mas o Senhor sabe a história tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eu queria que ele revelasse tudo para mim, que estava oculto e escondido da vida deles, para mim saber quais as minhas raízes que eu ainda preciso tratar. Conta para mim por que você entrou nesse propósito. Conta para mim por que você veio parar aqui nessa página. Conta para mim por que você está submetendo a me escutar. Porque se você está aqui me escutando, Deus tem um propósito na sua vida. Se você está aqui me escutando, você vai ter que submeter a uma palavra que Deus está entregando através de mim na sua vida, porque eu tenho uma autoridade adquirida na terra, baseado na obediência que eu fiz diante de Deus quando Ele colocou a autoridade sobre a minha vida. Eu tenho autoridade espiritual de mãe e de pai. E hoje eu posso chegar diante de Deus e falar com Deus: Senhor, me dá essa pessoa aqui como filha que eu vou levar comigo. Eu tenho autoridade espiritual para isso. Então, se você está aqui, é porque Deus entende que eu venci alguma área que eu posso te ajudar. Porque a autoridade se adquire, não é gritando e impondo, não. A autoridade se adquire quando você se submete em obediência àquilo que Deus te direcionou. E lá em 1 João 2,4 fala exatamente assim: aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, se você está aqui, está ouvindo essa palavra sobre submissão e não está obedecendo aquilo que Deus te falou, se hoje você resolver falar mal do presidente, sendo da esquerda, sendo da direita, sendo o que você quiser, você está em desobediência, porque Deus acabou de falar com você que toda a autoridade foi dada por ele. Se você chega num posto de gasolina e fez alguma coisa errada com você e você resolve gritar com o frentista do posto, fazer arrogância e ignorância com ele, você tá errada, porque ali naquele ambiente ele é autoridade sobre aquele lugar. Se você tá numa escola trabalhando e a sua diretora fala com você que você tem que fazer algo que você não quer e você se rebela com ela, mas eu não falei nada com ela, mas na sua mente você rebelou e o diabo sabe, porque foi ele que lançou e ele já sabe os seus pensamentos. E o que eu comecei a falar ontem é muito sério, gente. O nosso corpo, ele é todo interligado. Então, quando você libera uma sinapse de rebelião, o seu corpo libera uma descarga elétrica.
onde gera doenças físicas, onde o inimigo, não é porque ele tem poder sobre o seu corpo, porque Deus ele criou você para honrar e glorificar o nome dele. Ele não criou você para ser doente, não. Ele criou você para glorificar o nome dele. Só que quando você libera uma sinapse, uma toxina de rebelião, você está travando o seu corpo, você está colocando doença nos seus órgãos, você está ativando as células cancerígenas, você está alimentando aquilo que Deus não quer que se alimenta, porque ele falou com você que seus pensamentos têm que ser bons. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Então ele fala para os seus olhos não ver aquilo que não é bom para você. Então as figurinhas torpes, aquilo que você vê, as piadas indecentes, quando a pessoa está contando coisas que não presta e você está gostando daquilo, você está emprestando o seu corpo, o templo do Espírito Santo, para casar o espírito dele que está dentro de você com o espírito das coisas que não agradam a Deus. Porque essas coisas, quando você vê essas coisas, libera algumas toxinas no seu organismo, onde vai trabalhar suas células, onde essas células vão ficar inchadas, retendo água, retendo líquido, retendo sal, retendo tudo. O corpo sai de equilíbrio. O que eu falei sobre uma casa no início desequilibrada? A balança desigual, quando ela está desigual, não tem como ela funcionar, porque não tem harmonia. A mesma coisa é o seu corpo. Se você está vivendo um momento de alto e baixo, está em balança desigual, está com doença, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra. Doença. Seu corpo não está dando conta de reagir a esse tanto de toxina. Agora, qual que é a cura disso? É buscar o Senhor, porque o Senhor vai te revelar, Deus vai te mostrar tudo aquilo que Ele quer te mostrar. Eu quero encerrar essa palavra com o último versículo, porque eu sei que tem muita gente aqui nesse propósito que é cristão. Eu sei que tem muita gente aqui nesse propósito também que nunca participou de um propósito na vida, que nunca viveu a palavra de Deus. E eu sei que tem pessoas que são da igreja católica, eu sei que tem pessoas que não frequentam a igreja nenhuma, eu sei que tem pessoas aqui que falavam que nunca ia fazer um propósito de crente. Isso não é um propósito de crente, isso é um propósito de Deus para a sua vida, isso é um propósito do céu. Eu não estou aqui para defender religião, para defender placa, porque na Bíblia não tem escrito placa de nenhuma dessas igrejas, não tem escrito sobre nada, na Bíblia tem escrito sobre Deus. Que Deus ele veio ao mundo para nos libertar e nos dar vida em abundância. E que o dia que Ele te escolheu, Ele queria te dar vida em abundância. E abundância é em todas as áreas. É na saúde, é nas finanças, é na profissão, é na família, é na casa, é na empresa, onde você passar. Porque Ele falou que a sombra de Pedro curava. Sua sombra está curando? Então vamos colocar seu corpo em equilíbrio, porque na hora que ele estiver em equilíbrio, a sua mente com o seu corpo estiver pensando os pensamentos de Deus, você vai viver a vontade de Deus. Mas se você continuar nessa vida de miséria, mentindo pra você, essa vida de achar que você tá me enganando, aqui, eu não preciso da sua vida. Você tá enganando você mesmo e destruindo o seu corpo, alimentando um monte de célula que não precisa ser alimentado, que na hora que acontece essa sinapse na sua mente, você só alimenta a célula de desgraça. Quando você tem um pensamento mal a respeito do outro, você está tomando veneno para o outro morrer. Você sabia disso? Que quando nós estamos tomando veneno para o outro morrer, quem vai morrer é a gente. Às vezes as amarguras da sua alma, elas vêm para poder esfregar no seu rosto e te falar assim: filha, eu tô querendo te mostrar isso aqui. E o Senhor fala que Ele é fiel e compassivo e muito misericordioso, grande em misericórdia e longânimo em irar-se. Deus ele não sai aí irando e querendo matar todo mundo, não. Não, Ele é paciente, Ele espera o tempo de cada um. Ele sabe que nós somos fracos. Ele conhece as nossas limitações. Ele é aquele que deu o seu filho para morrer na cruz, porque Ele sabia que nós não íamos dar conta. Ele é aquele que colocou
o mais importante dele lá na cruz do Calvário para poder morrer por mim e por você, para que outras pessoas tenham vida. Sabe qual que é a minha alegria quando eu tô aqui vendo isso aqui? É eu ver pessoas sendo libertas e a cada dia eu ver que ainda existem raízes na minha vida que Deus está curando. Enquanto Deus está me curando, Ele está derramando o bálsamo das áreas que eu já fui curada na vida de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo Ele está trazendo pessoas que têm o bálsamo curativo das áreas que eu ainda não fui curada. Eu ainda continuo no processo. O nosso processo nessa terra só vai acabar quando Jesus voltar ou quando a gente morrer. E todo dia quando eu falo com alguém uma palavra, a pessoa fala assim, a sensação que eu tô tendo é que você tá desistindo, que você tá morrendo, que parece que você tá despedindo. Se eu morrer hoje, eu cumpri meu propósito na terra. Essa é a palavra que eu falo todos os dias com as pessoas que eu encontro. Se eu morrer hoje, eu sei que eu cumpri o meu propósito na terra, porque cada dia que eu vivo, eu sei que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. Cada dia. Não é porque eu estou aqui, não. Cada dia que eu estou na minha casa, cada dia que eu saio para comprar um pão, cada dia que eu vou dentro de uma faculdade, achar que eu estou indo lá estudar. Não. Eu estou cumprindo a vontade do meu Deus. Cada dia que eu enfrento uma sala com 50 pessoas, quando eu entro nela, a minha barriga dói. Eu tenho medo. Porque eu já desisti daquele ambiente 4 vezes, eu não quero desistir de novo. Mas para mim é difícil. Mas eu tenho convicção de que o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje. Essa palavra é baseada em muita dor. Essa palavra é uma palavra construída numa madrugada de sonhos, de vida que eu tô vendo ser liberta, de raízes que jamais eu imaginaria que Deus traria para perto de mim para tratar. Que se algum dia Ele falasse, eu vou trazer um abusador e colocar perto de você, porque você vai conseguir amar ele com o meu amor, eu não acreditaria. Mas quando isso acontece, você vê que você morreu para você. Você vê que o que você está vivendo é para que outras vidas tenham vida. É para que outras pessoas sejam libertas. É para que o amor de Deus encontre cabida no seu coração. E Deus fez isso comigo ontem. Porque a raiz da sua dor, a resposta da sua dor, tá na cura do outro. Então aquilo que você ainda tá encontrando dor, tá na cura do outro. Você vai ter que curar para você ser curado. Ninguém cura porque tá todo pronto, não. Você cura porque tem áreas na sua vida que Deus já te curou, que na verdade você nunca viveu dor nela. Mas existem outras que você vai ser usada para poder curar. Existem outras que você vai ser usada para transformar. E nessa manhã eu quero encerrar com essa palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração no sábado. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vão ficar impactadas, vão ser confrontadas. Mas eu quero que vocês coloquem amor nas minhas palavras e entendam. Não se rebele, sabe? Não deixa mais um neurotransmissor liberar uma toxina para suas células desenvolverem manchas na pele. Deixa eu falar, quando eu vejo uma mulher de mancha na pele, eu já sei o processo dela. Eu já sei o processo dela de dor. Eu já sei o processo interno que ela carrega. Deus me deu esse dom baseado no Espírito, não foi baseado numa faculdade. Deus me revelou meu propósito no Espírito, não foi dentro de uma sala de aula, porque eu não aguentei. Lá é a minha dor. Lá é o meu trauma. Mas hoje, quando eu vivi o processo, Ele está me levando no lugar do trauma, para poder alcançar
aquilo que Ele tem para minha vida. Então, quando eu posto as minhas aulas na faculdade, eu tô colocando lá assim, falando assim, tô vencendo mais um dia. Aí aparece um e fala, nossa, fico tão feliz de te ver fazendo faculdade. Nossa, que bom te ver aqui, ver concluindo, ver você avançando. Nossa, como eu vi o tempo que você não conseguiu. Eu tô vencendo em áreas da minha vida que talvez você já venceu e que você pode me ajudar. E lá em 1 Samuel 15, 23, o Senhor me revelou essa palavra quando eu fui ministrar em Belo Horizonte. Eu falei com Deus que se Ele estava comigo esse ano, se era Ele que estava pedindo a minha vida por inteiro, dessa forma, que era para Ele me dar uma palavra, que era para Ele me permitir ministrar o chá da beleza na capital do meu estado, porque o meu chamado é ir por Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eu queria ir na capital do meu estado primeiro. E aí quando Ele falou isso comigo, eu vou então te levar. E 2 semanas depois veio o convite para o dia 12 de março eu ministrar o chá da beleza na capital do meu estado. E aí quando eu estava na estrada, caminho da capital, o Senhor me deu essa palavra. E eu falei assim, pra que o Senhor tá me dando essa palavra? Eu não tô entendendo nada. Lá em 1 Samuel 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. E essa palavra ficou no meu coração. Eu comecei a pesquisar o que era a rebeldia, baseado naquilo, e tem exatamente 3 meses que eu estou estudando sobre isso. Feitiçaria e idolatria. A feitiçaria é aquilo que é feito de maneira oculta. Então, se você está em desobediência, você está cometendo em rebeldia, você está cometendo o pecado de feitiçaria. A mesma coisa de você estar indo num centro espírita declarar que você está fazendo pedido para seres ocultos da maldade, para demônios. Feitiçaria é tudo aquilo que eu faço ocultamente. Um feiticeiro, ele não fica na rua anunciando um feitiço. É oculto, é escondido. Tudo aquilo que é feito de maneira oculta, escondida, é feitiçaria. Então, meu irmão, você deve estar na igreja há 20 anos, 30 anos e ser um feiticeiro dentro da igreja. Me perdoa a palavra, com muito amor eu falo ao seu coração. Porque Deus teve que me libertar, teve que libertar a minha casa. Eu estava com uma obra de feitiçaria dentro da minha casa. E nada conseguia prosperar, nada conseguia dar certo. E a gente não estava entendendo. Foi debaixo da revelação do Senhor que essa palavra veio. E a obra de feitiçaria não estava sendo cometida por mim e por meu esposo mais, porque a gente já estava conseguindo viver uma vida de obediência, mas pelos nossos filhos. E nós oramos e eles foram libertos pelo poder do Espírito Santo, porque foi o próprio Espírito que revelou isso aqui dentro da nossa casa. Quando eles foram confrontados em amor, no Espírito, eles entenderam, confessaram e deixaram, pediram perdão. E está tendo salvação dentro da minha casa. E a idolatria, a arrogância, como o mal da idolatria. Você está sendo arrogante? Você está sendo prepotente? Você está sendo grosseiro? Você está sendo ignorante? Você está cometendo a idolatria. Idolatria não é adorar santinho, não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus. E tem um monte de gente que fala assim, eu não vou ver a live porque esse horário é o horário que eu vou para academia. Lugar de Deus, se Deus te destinou, se essa live chegou pro seu coração e Deus mandou, no início do ano, Deus mandou fazer às 3 da manhã. Eu não dormia, eu passava a noite inteira porque eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo de desobedecer a Deus. Em obediência a Ele tinha dia que eu não dormia. Então, às vezes, Deus vai te pedir o horário que te custa mesmo. Ele não vai pedir aquilo que é fácil, não.
Não é porque ele quer sacrifício, não. É porque ele precisa agora quebrar a sua rebeldia. É porque ele precisa quebrar a sua rebelião. Ele precisa trazer luz sobre a sua vida. Ele precisa se revelar a você para que você aprenda a ser submisso, porque você está alimentando demônios na sua vida, que está alimentando células cancerígenas, e esses demônios não podem te atacar por dentro se você é uma serva de Deus, ele não pode possuir seu corpo físico, mas ele pode bloquear sua mente e tomar sua mente, e você não conseguir avançar em nada. Se você está paralisado, não consegue estudar, você está com paralisação numa área, igual eu estava. Eu tive que ser liberta em uma área para me conseguir enfrentar a escola. Já vai para o 2º ano. Eu tô vencendo, meu curso são 4 anos. Mas eu tive que passar por um processo de libertação de mente para eu conseguir vencer isso. E hoje, a minha oração para você é que você abandone todo o pecado de feitiçaria e toda idolatria que vocês estão vivendo. Porque nos grupos vocês estão sendo acompanhados, sim, nós não estamos aqui brincando. Ontem 2 pessoas aceitaram Jesus, quiseram ter uma vida. Porque não adianta, você estar aqui no propósito, mas se você não quer Jesus, não adianta não. Eu só sei falar de Jesus, a minha vida só foi transformada por Jesus. Eu não posso mentir para você. Eu vou ensinar aqui profissão, eu vou ensinar aqui várias coisas que vai dar dinheiro, porque Deus me deu esse dom sim. Eu vou ensinar aqui saúde. Nós temos profissionais aqui que vão falar de maquiagem. Nós temos profissionais aqui que vai falar de saúde emocional. Nós temos educador físico no nosso ministério. Nós temos pessoas que vão te ajudar na educação dos seus filhos. Cada dia vai ter uma dessas mulheres que foram escolhidas e separadas por Deus para estar nesse ministério. Mas eu, Denise, sabe o que eu sei fazer? Viver da palavra e falar da palavra. E foi Jesus que transformou minha vida toda. Ele usou os processos porque eu me submeti à direção dele. A submissão veio em primeiro lugar. E quem Deus colocou como autoridade na minha vida para me aprender a submeter a figura foi o meu marido. Porque Deus usa figura na terra. Porque se você não respeita quem você está vendo, você é um mentiroso. Que você não respeita a Deus, não. Se você quer questionar e discutir com aquele que Deus colocou do seu lado, para você amar, respeitar e honrar, e você quer discutir, você não está vivendo o que Deus te ensinou, porque Ele falou, leva todas as coisas a mim em oração, porque se você me pedir, eu vou ouvir do céu e vou atender aquilo que você está buscando. Se o seu coração se pedires e não for para o seu vosso próprio deleite, sabe o que Deus está mostrando? Você está pedindo uma coisa e não te dá? Que você é um egoísta. Às vezes é o diabo que está te dando para poder falar assim, continua aqui comigo, coleguinha. Às vezes você está falando assim, tá tudo bem para mim. O diabo continua te alimentando. Por quê? Porque ele sempre foi senhor da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da sua mente. Existe um espírito chamado espírito de chocarrice, que ele visita a mente das pessoas. Se você gosta de rir da desgraça das pessoas, se você acha engraçado quando uma pessoa conta para você que aconteceu uma desgraça, um problema, se você não consegue sentir dor quando um ser humano está sofrendo, você carrega um espírito chamado de chocarrice. Então, se você carrega esse espírito, ele é da nossa herança brasileira. O brasileiro, se você colocar um Instagram de piada, de pornografia, de coisa engraçada, de coisa que denigra a imagem do ser humano, ele lota, ele vai dar 1 milhão de seguidor rapidinho. Por quê? Porque o brasileiro gosta. Porque ele gosta de ser vítima, ele gosta de viver na miséria. Porque esse espírito domina a nossa nação. Agora, sabe como que nós vamos ser libertos disso? Se nós rebelarmos contra esse espírito e falar que a partir de hoje, confessar que nós temos sido feiticeiro, eu tive que confessar, Senhor me perdoa porque eu sou feiticeira gospel, e que ainda ora para os outros, porque às vezes você ora para os outros pedindo a vingança de Deus, gente, Deus não vinga de ninguém não, maldição sem causa ela não acontece não. A maldição, para ela acontecer na sua vida, tem que ter uma porta de legalidade. Ou ela pode estar vindo da sua herança geracional, ou ela pode estar vindo do seu pecado. Não existe maldição sem causa, não. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você pode estar vivendo a vida sem dinheiro,
sem gente do seu lado, sem nada, que você é completo. E eu vou falar com vocês, é a melhor coisa do mundo. Eu não tô falando de algo que eu não vivo, porque onde eu chego eu tenho visto o poder transformador do meu Pai sendo manifestado. E é para isso que eu vim na terra, para destruir as obras do diabo, porque foi esse poder que ele me deu. Ele falou comigo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, e vão pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. E é isso que eu quero, e contra Satanás eu não brinco. Se tem algum espírito maligno na sua vida, eu te amo, mas o espírito maligno eu confronto. Eu não aceito. Por quê? Porque ele vai ter que sair daí, vai ter que soltar a sua mente. Porque junto comigo ele não vai ficar, a não ser que você queira. Porque se você quiser, ele pode ficar. Porque só você tem autoridade sobre a sua vida. Não existe expulsar demônio, libertar uma pessoa se ela não quer ser liberta. Eu não tenho como, não é minha mão na sua cabeça que vai resolver, não. Agora eu vou fazer uma oração, você vai colocar a mão na sua cabeça, você vai ver se você não confessar seu pecado, e se você não aceitar essa palavra aqui, se você aceitar essa palavra aqui, se Deus não vai te libertar, você não vai te dar força, se você não vai ver como que sua casa vai ser transformada, como que sua família vai se render aos pés do Senhor. Mas se for demônio que está tentando te parar porque você está avançando no propósito, Deus cega os seus olhos, os seus ouvidos, e você não vê e nem enxerga. E sabe o que a pessoa sente? Ela sente que você está maltratando ela, que você está rejeitando ela. E quanto mais ela sente assim, mais certeza você tem de que é um espírito enganador, que é o espírito que segue o entendimento. E aí você não pode parar para dar atenção para ela, porque enquanto isso, Deus está te levando para as pessoas que estão sedentas e carentes e desejosas do Espírito de Deus. Tem pessoas aí esperando a manifestação da sua vida, da sua libertação para ser curada. E uma coisa que eu quero ensinar para vocês antes de eu encerrar essa live. Quando você está em treva, tá tudo escuro. Tudo escuro, olha, tá tudo escuro, vocês conseguem me ver por causa da luz do computador que tá aqui, eu vou tentar até desligar ela. Tá tudo escuro. Tudo escuro na sua vida. É assim que tá a sua vida hoje, tudo escuro, não tem nem aquela janelinha ali acesa. Tudo escuro. Tudo escuro. Deixa eu mostrar para vocês como que é o poder de Deus quando ele se manifesta na sua vida. Ele acontece dessa forma. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tá vendo? Tá tudo escuro. A escuridão está na sua vida. A partir do momento que Jesus entra na sua vida, ou que alguém que foi liberta pelo poder do sangue de Jesus e carrega a autoridade de Deus, chega na sua vida, acontece isso. Acontece luz. Eu precisei expulsar o demônio? Eu precisei gritar? Eu precisei bater na sua cabeça, balançar a sua cabeça para você cair? Acontece, acontece. Mas quando você carrega o poder de Deus e chega na vida de uma pessoa, a luz chegou, a escuridão tem que ir embora. Se ela não for embora de uma forma, ela significa que é porque aquela pessoa quer alimentar aquela escuridão. Ela continua mentindo, enganando, rebelando, idolatrando. Então você não tem compromisso com ela mais. Então se você tá aqui é porque Deus colocou a luz da minha vida sobre a sua vida. E Deus tá querendo te falar assim: filha, eu te escolhi, eu te separei. Num país de 7 milhões de habitantes, você tá aqui, são só 27 pessoas. Você tá aqui porque você foi escolhido com um propósito. Deixa eu jogar a luz na sua vida. Deixa eu colocar essa luz na sua vida. Deixa eu acabar de fazer o que eu já comecei. Porque a minha palavra na sua vida, ela vai frutificar 100 por 1. Se você tá aqui é porque Deus tem você para resgatar outras. Nós temos mulheres que sofreram abusos pela nação afora. Nós temos pessoas que foram abusadas
porque elas vieram de uma raiz de família de abusadores, onde os pais e as mães não se posicionaram. E esses demônios, esses principados tiveram legalidade sobre a vida delas, não é porque elas nasceram assim, não. Mas agora, quando há luz na vida dessas pessoas, tem o poder de ser liberta. Então hoje eu tô aqui para trazer luz na sua vida e falar que Deus, Ele quer fazer com você assim como Ele fez na minha vida. Ele quer te libertar, Ele quer colocar a luz na sua vida, para que onde você passar, a sua presença seja a presença que vai colocar a luz na vida das pessoas e libertar elas de maneira integral. Vai libertar elas para elas viverem um propósito. E o meu propósito na terra é ativar o seu propósito. O meu propósito na terra é fazer você encontrar o caminho, porque Deus me deu tanta raiva do diabo, mas tanta raiva de demônios, tanta raiva de abusadores, que eu sou atrevida, eu sou autoritária, eu sou arrogante, eu sou prepotente contra Satanás. Então, se a uma hora eu estiver falando com você e eu estiver assim, brava, é porque eu tô vendo alguma coisa que tá oculta na sua vida. Eu não tô lutando contra carne nem sangue. Porque o que o meu pai me ensinou é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus me colocou na sua vida desse jeito, Deus me escolheu desse jeito, Deus me permitiu viver os processos que eu vivi desse jeito, porque contra o inimigo a gente não fica assim acuada. Contra o inimigo, você já viu gente indo pra batalha assim? Não, a gente vai pra batalha é assim. Eu fui chamada como uma mulher de Deus para poder batalhar contra as trevas, não só da minha casa, mas contra a minha nação. A minha raiz é alemã, a minha avó veio da Alemanha. Ela morreu com um filho no ventre, com 52 anos, cantando Eu Avisto uma Terra Feliz. E quando ela morreu, ela deixou a paternidade sobre a vida do meu pai. Ele foi perseguido para ele não carregar essa paternidade, mas ele liberou a palavra do céu para eu estar aqui com você hoje. Depois de 36 anos de vida, eu recebi a palavra do meu pai na terra. O homem promíscuo, arrogante, prepotente, grosseiro, que liberou a palavra para que eu pudesse ir ao Brasil inteiro e anunciar a libertação dos cativos. Que eu pudesse falar com você que Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito. Porque Ele quer restaurar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Eu não tive pai na terra, por isso que eu consegui viver a paternidade do céu. E se você tá chorando, reclamando, resmungando, é porque você pode ter tido pai e não sabe o que é a paternidade nem do céu nem da terra. Então eu não tenho medo de você, eu não ligo para o que você pensa de mim. O meu compromisso é com o meu pai. É com o meu pai. E o meu pai, ele me mandou para a terra para destruir as obras do diabo. E eu não tenho medo. Nenhum medo. E é para isso que eu sou assim. Então, eu te amo. Eu te amo. Eu quero te dizer que eu te amo muito. Mas eu tenho um propósito na terra. E eu não vou parar ele por sua causa. E que Deus abençoe sua vida. Agora eu quero orar por você. Eu vou orar e vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida, baseada no espírito de rebelião e rebeldia. Hoje eu quero quebrar essa corrente sobre a sua vida. E se preciso for, você faça lista de pecados de rebelião e rebeldia. De pensamentos na hora que você está no caixa pagando e você se rebela contra aquela caixa mole que está sendo treinada. Porque muitas vezes eu tive que pedir. Esse ano eu já pedi 45 perdão de ter que ir nas pessoas presencialmente. Ontem dentro da sala de aula eu tive que pedir perdão para uma colega que eu nunca tinha visto. Porque eu falei uma palavra de tentando ser agradável, mas eu não sei brincar. E eu tive que pedir perdão. E à noite, quando eu cheguei em casa, eu entendi tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus estava operando. Eu não negocio com as trevas. Eu não tenho problema com você. Se você tem problema com a minha fala, com o meu jeito de ser,
Pede o Senhor para poder colocar a luz na área da sua vida que está oculta, que está fechada, que tem alguma raiz, que tem algum demônio dominador, algum bloqueio de mente, alguma muralha de Satanás construída, alguma fortaleza das trevas que o Senhor está querendo te mostrar, porque você não está me rejeitando. É um espírito que está aprisionando sua mente, que está rejeitando a luz que está tentando entrar sobre alguma área. Porque quando a luz chega, a treva tem que ir embora de qualquer jeito, ela não tem opção. E aí ela vai usar todo o seu corpo, porque boca, nariz, olho, ouvido e tato são os 5 sentidos que Deus te deu. Que Deus usa, mas o diabo também. Principalmente se você fica vendo vídeo engraçado, as porcarias, as coisas engraçadas que denigrem a imagem do homem que era para ser imagem e semelhança de Deus. Se isso te dá prazer, você está carregando um espírito de chocarrice. Esse espírito não vem de Deus. Pede perdão e seja liberta. Porque isso não é de Deus, isso não agrada. E fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Agora, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Então, que Deus possa continuar te abençoando. E eu quero que você coloque a mão na sua mente aí. Hoje eu quero profetizar sobre sua mente. Hoje eu quero ver você. Se passar mal depois, pode me chamar no privado. Eu fico aqui, eu tenho prova hoje. Não vou conseguir responder muita gente. Já tô falando. Às vezes vocês acham que eu não quero responder, mas não é. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não fico só aqui. Eu tenho várias coisas. Então, me perdoem se vocês não conseguirem falar comigo. Mas essa oração eu vou fazer. Eu quero que você ponha a mão na sua cabeça. Essas primeiras 2 horas, se você sentir qualquer coisa, ânsia de vômito, se a pressão abaixar, se você tiver vontade de chorar, se você... qualquer coisa, pode chamar no direct. A equipe vai estar toda para poder te dar assistência. Pode chamar as administradoras do grupo, que elas são a autoridade sobre você. Se você vem em mim sem ir na administradora no grupo, você está sendo rebelde, insubmissa, porque tem uma autoridade dada nesse ministério, porque eu não dou conta de tudo. E aí as autoridades do seu grupo vai trazer para mim aquilo que elas não dão conta, baseado no que Deus está fazendo na vida delas. Então, a gente precisa aprender a submeter aos processos e parar de querer de dar jeitinho brasileiro, que não é jeitinho brasileiro, não é jeitinho do capeta, que tem prendido as nossas vidas. Coloca a mão sobre a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Pai, nessa manhã eu coloco diante do Senhor todas essas pessoas que estão aqui nessa live. Essa live eu sei que foi construída no trono do Senhor, baseado nesse dia, baseado naquilo que o Senhor trouxe à minha mente ontem, baseado a todo o processo de libertação que aconteceu ontem, dentro da minha casa, através da minha casa, na vida das pessoas que estão me cercando, que estão, ó Deus, ao meu redor. Mas nesse momento eu quero fazer uma oração específica. Todas essas pessoas que estão com a mão sobre a mente, ó Deus, eu quero te pedir, coloca luz sobre a mente delas nessa hora. Todo demônio aprisionador de mente, eu te dou ordem agora. Larga a mente dela. Você não tem autoridade aí. A palavra do Senhor diz, se ela arrepender, confessar e deixar, você não tem autoridade mais sobre a mente dela. E você não pode mais agir controlando os 5 sentidos dela para ela desejar ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar aquilo que não agrada a Deus. Solta a mente dela nessa hora. Sai deste lugar. Você não tem poder sobre a mente dela. Ela está aqui ouvindo essa palavra. E ela está sendo liberta nessa hora. Esse lugar está sendo colocado luz. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero te pedir, vai colocando luz sobre todas as áreas ocultas da vida de todas as pessoas que estão participando desse propósito. Coloca luz sobre a mente, sobre o pensamento, sobre o entendimento. Pai, sobre as raízes ocultas das heranças geracionais, dos familiares, da herança paterna, da herança materna. Traga, ó Deus, à mente o processo de libertação de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu estou aqui baseado na tua palavra. Essa palavra foi uma palavra rema vinda direto do trono do Senhor, para trazer vida e vida em abundância. E é na autoridade do nome de Jesus que eu coloco diante do Senhor cada uma dessas vidas, porque elas não estão aqui esse tempo todo porque eu sou legal, não. Elas estão aqui porque o poder do teu Espírito se faz presente aonde elas estiverem, porque o que fez a transformação da minha vida é o teu Espírito Santo. E assim como o Senhor fez em mim,
faça sobre a vida delas, sem espírito de ocultismo, sem elas acharem que o Senhor vai fazer milagre, transformação igual varinha de condão, magia, espiritismo, feitiçaria, que é obra de feitiçaria, tudo que é oculto não vem do Senhor. E o Senhor não é Deus de ocultismo. E que hoje essa palavra traga luz sobre os pensamentos, sobre o entendimento delas, e que o Senhor possa libertar todas as áreas que estão presas, principalmente as financeiras, Pai. Em nome de Jesus, nessa hora, eu dou ordem a todo demônio que aprisiona a finança baseado no espírito de rebelião e de rebeldia. Porque isso é um principado que governa o espírito de miséria sobre a nossa nação. E sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Esse principado não vai ter poder de atuar, porque nós nos levantamos como curadas para curar o Brasil. Porque essa foi a ordem dada pelo Senhor desde a eternidade para a minha vida. Quando o Senhor me deu a mãe que o Senhor me deu, quando o Senhor me deu o pai que o Senhor me deu, quando o Senhor trouxe da Alemanha a minha avó, para plantar nessa terra, para que essa terra fosse limpa, para que essa terra fosse purificada. Eu não abro mão do meu chamado, Pai. Mas se hoje o Senhor escolher me recolher, eu entrego diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas. E a semente do meu propósito está sendo plantada sobre a vida delas. Que essa semente possa frutificar a 100 por 1 em todas as áreas, financeira, familiar, espiritual, profissional, do conhecimento, todas as áreas que foram tomadas na mente sejam devolvidas agora ao controle do Espírito Santo de Deus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.